Humilha-te. Tabernáculo Branham, 14 de julho de 1963. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Agora, eu creio que eu poderia dar o anúncio então. Há certos dons de eu imaginar algo assim. Eu certamente gosto de estar aqui cada vez. Nossa jornada está agora se aproximando do fim de nós ficarmos com vocês. Porque nós temos outra reunião se aproximando em seguida em Chicago e eu tenho de ter a família de volta em Arizona muito breve. E eles nem ainda tiveram as suas férias de verão e eu devo levá-los para dar um passeio de automóvel em algum lugar em alguns dias. E então, provavelmente, eu estarei ausente um dia, um dos domingos. E então, na semana seguinte, eu começo em Chicago. Então eu tenho de voltar imediatamente, numa segunda-feira, e levá-los para Arizona. E agora eu somente detesto vir de um domingo de manhã, tomar esse tempo quando todos estão revigorados. Domingo à noite, vocês estão sempre cansados e esgotados no domingo à noite, e depois entregar o culto de domingo à noite ao nosso pastor. Isso é de certo modo ruim. Mas eu detesto fazer isso. E ainda no domingo à noite, teria o culto de domingo à noite, então eu seguro o povo tão tarde. Muitos deles chegam aqui desde bem longe no sul e bem norte. E eles têm, às vezes eles dirigem dia e noite, só para chegarem aqui para um culto, então regressam. E essa é a razão que eu procuro fazê-lo no domingo de manhã, quando eu venho. Isso lhes dá uma chance de regressarem. Peregrinos leais e fiéis. Quanto eu lhes dou valor. Eles dirigem através de saraiva, chuva e tudo mais para chegarem aqui, através do país. Centenas de milhas, somente para um pequeno culto. It makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth. Assim que isso me faz sentir agradecido a Deus e a este povo pelo seu grande apoio e o que eu estou tentando dizer ao povo por ser a verdade. I believe this is the truth. With all my heart. Agora, eu creio que isto é a verdade. De todo o meu coração. Se houvesse algo diferente que eu pensasse que fosse melhor, eu certamente iria primeiro. Eu não pedirei a ninguém para ir em parte alguma que eu não vá primeiro.
para descobrir se é certo ou não. I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth. Eu não pediria a nenhuma pessoa para dar um passo em Deus que eu já não tivesse dado e soubesse que é a verdade. First, it must be the word of the Lord. Then I must step and see if it's right. Em primeiro lugar, tem de ser a palavra do Senhor. Então eu examino e vejo se é certo. And then if it's right, then I can say, come on up this way, see? Just making the way. E então, se é certo, então eu posso dizer, subam por este caminho. Está vendo? É abrir o caminho. And now, I think any minister ought to do that, ought to first go himself. He's supposed to be a leader of people. E agora, eu penso que qualquer ministro deve fazer isso. Deve primeiro ir ele mesmo. Ele tem o dever de ser um líder de pessoas. Not speak something that he wouldn't put his hand on himself. Não falar algo que ele próprio não tocaria com a sua mão. We should go and be leaders of the people. Nós devemos ir aí, líderes do povo. This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit. Esta manhã, eu tive uma experiência muito estranha e peculiar aqui no púlpito. And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way. See? E isso foi mais ou menos na parte final da mensagem. Eu não estava pretendendo dizê-lo dessa maneira, está vendo? But I guess it's already said, and there's nothing I can do about it now. Mas eu creio que já está dito e não há nada que eu possa fazer acerca disso agora. But then I got home, got studying about it, Mas então eu cheguei em casa, comecei a estudar acerca disso I had a little family reunion today of just my brethren and them. e tivemos uma pequena reunião de família hoje de somente meu irmão e eles. Mom was gone, and we used to meet at her house, and now we're going to Dolores. Mamãe é falecida e nós costumávamos nos reunir na casa dela e agora nós vamos a Dolores. We had a nice time up there this afternoon, and talking. Katie was along, we sang some songs, played some hymns and things. Nós tivemos bons momentos aí hoje à tarde, conversando, e Ted estava junto e cantou algumas canções, tocou alguns hinos e coisas assim. Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. Agora, eu acho, talvez no próximo domingo de manhã, se o Senhor permitir, se o irmão Neville não se importar, agora eu gostaria de ter um culto de cura, somente dedicado à cura. And I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little, you see, to really believe. E eu acho que, com a mensagem desta manhã, a maneira que o Senhor pareceu me guiar para trazê-la, apresentá-la, deve de certo modo nos encorajar um pouquinho, você está vendo? Para realmente crer. We play around and we take different things and talk about them. Nós nos comportamos irresponsavelmente e nós dizemos várias coisas e falamos delas. But then when it comes to showdown, that's something different. Mas então, quando isto se trata de uma declaração clara de intenções, isso é algo diferente. As someone was telling, I believe it was my brother back there, telling a little story today about a man, a minister, and one of his congregations. Como alguém estava me contando, eu creio que foi o meu irmão lá atrás, que estava me contando uma pequena história hoje sobre um homem, um ministro e uma das suas congregações. He said he could walk a log. E ele disse que podia caminhar numa tora. He said, Pastor, sure the Lord's with you. Ele disse, pastor, certamente o Senhor está com o irmão. He said, I can pack a log across my back. When I go across. Ele disse,
eu posso carregar uma tora atravessada nas minhas costas quando eu atravessar. Sure, the Lord's with you, and he went and done it. Certamente o Senhor está com o irmão. E ele foi e fez isso. He said, I can pack a log and wheel a wheelbarrow across the same time. Ele disse, eu posso carregar uma tora e empurrar um carrinho de mão de um lado a outro, ao mesmo tempo. Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything. Certamente, pastor, o Senhor está com o irmão. Sua fé pode fazer qualquer coisa. He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log. Ele disse, eu posso pôr você no carrinho de mão e carregar uma tora. He said, oh, wait a minute. Ele disse, agora, vamos com calma, está vendo? Different. When you're included in it yourself. É diferente quando você está incluído nisso, você mesmo, está vendo? Now, it's mighty good for us to say here, amen. Agora, isso é muito bom para nós dizermos aqui, amém. It's mighty good for us to say, I believe that's true. É muito bom nós dizermos, eu creio que é a verdade. But then put it in action. That's right. That's put it in action. Mas então, ponha isso em ação. Você tem de pôr isso em ação. As I brought that statement this morning, the people that's laying in the shadow of Peter, they never even asked for prayer. Como eu trouxe aquela afirmação esta manhã, as pessoas que se deitavam na sombra de Pedro nem sequer pediam oração. I've went into many homes watching this. Eu tenho entrado em muitas casas, observando isto. Pray before go. You just go in there with an awning and don't even pray for people walk out in their heels. Oro antes de ir e simplesmente entro aí com a unção. E nem sequer oro pelas pessoas. E saio e elas são curadas. Amen. Amen. I've seen it done so many times. See? Está vendo? Está vendo? É isso mesmo. Eu tenho visto isto acontecer muitas vezes. Está vendo? You've got to have somewhere to place your faith. Yeah. Você tem que ter algum lugar onde pôr a sua fé. Está vendo? You've got to believe it. Você tem que crer nisso. And I believe that the hour is approaching, and now is. E eu creio que a hora está se aproximando, e agora é. I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themselves, but this is not a tape that goes out across the country. E eu compreendo que este não é culto de fita. Eles podem fazer uma pequena fita para eles mesmos. Porém, esta não é uma fita que sai de lado a lado do país. This what I was speaking of this morning has brought us right up to a climax, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service. Isto de que eu estava falando esta manhã nos tem trazido diretamente a um clímax. E essa é a razão pela qual eu tomarei o domingo próximo para um culto de cura. Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything, and brought up why I've done all these things. Porque desde que eu tenho estado em casa, eu lhes tenho dito acerca das visões e o que tem acontecido, e tudo, e trazido isso exatamente à tona. Por que motivo eu tenho feito todas estas coisas? And then this morning, bring it right up now to that last pull. E então, hoje de manhã, trouxe isso exatamente agora a essa última puxada. Now, it's my time for consecration to God, God's time to speak to me. Agora, este é o meu tempo para consagração a Deus, o tempo de Deus para falar comigo. See, I must just have a little change in my own life. Está vendo? Eu devo somente ter uma pequena mudança em minha própria vida. Not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people. See? Não que eu pense que eu seja mau, mas eu quero me sentir um pouco mais próximo das pessoas. Está vendo? The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turn their back on, walk away and laugh at it. As pessoas para as quais eu tenho tentado contar esta verdade do Evangelho, e elas viram as suas costas para isso, e se afastam e zombam disso. Now, to me, that seems like it's an insult. Agora, para mim, isso parece ser um insulto. I don't care to me, but to
to the things that I've been saying is the truth, trying to help them. Eu não me importo comigo, porém com as coisas que eu tenho dito é a verdade, tentando lhes ajudar. Like shoving out a boat and say, here, just cross over. Como empurrar um barco da margem e dizer, aqui está, atravessem. Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there. Aqui, saiam dessa torrente que se avoluma. Vocês vão morrer. And they just laugh at you and walk away. E eles simplesmente zombam de você e se afastam. Well, to me it feels like if they walk away, there's nothing more I can do about it, see, that I can do. Bem, para mim, dá a impressão que, se eles se afastam, não há nada mais que eu possa fazer acerca disso. Está vendo? Que eu possa fazer. But I want to run down the bank now and persuade them to come on back. Mas eu quero descer correndo à margem agora e persuadi-los. Voltem. And I've got to have that feeling, because I know there's somebody out there that hasn't come in yet. Está vendo? Eu tenho de ter esse sentimento, está vendo? Porque eu sei que há alguém lá fora que ainda não entrou. I'm going to fish till he said the last fish is caught. I want to do that. E eu vou pescar até que... Ele disse, até que o último peixe seja pescado. Eu quero fazer isso agora. Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting. E agora, para fazer isto, eu estou esperando algo acontecer numa reunião de oração. Something, and many of you remember the vision of the last pull, that third pull, rather. Algo... E muitos de vocês se lembram da visão da última puxada, aquela terceira puxada, melhor dizendo. You remember there was something happened just before that. Vocês se lembram? Houve alguma coisa que aconteceu pouco antes disso. I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there. Eu vi aquela luz vir e descer para dentro daquele lugar, e disse, eu lhe encontrarei aí. Now, I'm looking for something to happen. Agora eu estou esperando algo acontecer. Years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger. Aqui, anos atrás, acontecia que os cultos e aquele discernimento me deixavam tão fraco que me faziam cambalear. Many of you remember that. Muitos de vocês se lembram disso. Just get to the spot that's standing. I had Jack Moore on one arm and Brother Brown on the other and walked me up and down the street for an hour after service. Somente chegava a um ponto que eu tinha que estar de pé e tinha Jack Moore em um braço e o irmão Brown no outro, e me faziam andar pela rua de um lado para outro, por uma hora após o culto. I just was trying to think of where I was at and what was taking place. E eu somente acontecia que estava procurando me lembrar de onde eu estava e o que estava acontecendo. And all night lay there and think of it and sob and everything else and wonder why they didn't accept our Lord Jesus. Então, toda a noite deitado aí, e a pensar nisso, e a soluçar e tudo mais, e a me perguntar por que não aceitavam o nosso Senhor Jesus. Then he told me the vision, one time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit, and she'll be packing a little baby and a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger. Então ele me disse em uma visão, em certo tempo você conhecerá uma dama que virá a você, usando um conjunto marrom, e ela estará carregando um pequeno bebê em um cobertor, e daquele tempo em diante você terá força para suportar mais intensamente. Well, I told you all that, and in Chicago it happened. Bem, eu lhes contei tudo isso. Isso aconteceu em Chicago. That night, when the little Presbyterian lady, when her own pastor sent her down there with a baby. Aquela noite, quando a pequena dama presbiteriana, quando o próprio pastor dela a mandou aí com o bebê. I believe it was his brother, or one of them was a doctor. E eu creio que era o seu irmão, ou um deles. Era um doutor.
unless Almighty God touches him. Ele disse, não há esperança para o bebê, a não ser que o Deus Todo-Poderoso o toque. She went and told her pastor. Ela foi e contou para o pastor dela. Her pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it. O pastor disse, eu não sou qualificado, ele disse, para agir sobre esta cura divina, porque eu somente não a tenho dentro de mim, a fé que se requer para fazer isso. That's been honest. Agora, isso é ser honesto a respeito disso, está vendo? He said, I don't just have it in me. Ele disse, eu somente não a tenho em mim. He said, but I was at one of Brother Branham's meetings, and I advise you to take the baby to Brother Branham. Ele disse, porém, eu estive numa das reuniões do irmão Branham e eu lhe aconselharia levar o bebê ao irmão Branham. And the doctor had given up, and it was going to die. E o doutor tinha desistido dele e ele ia morrer. And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there. You know, remember when it was? E a pequena dama entrou lá onde eu estava tendo um tipo de um culto para aquelas criancinhas católicas que tinham se queimado. Naquela escola lá em cima, vocês sabem. Vocês se lembram quando isto aconteceu? I was having that service, and coming right down the platform comes that little lady with the brown suit on. Nós estávamos tendo aquele culto e descendo bem pela plataforma veio aquela pequena dama vestida do conjunto marrom. My wife and them was sitting there, and I said, turn and look all around and see if they're standing there. A minha esposa e eles estavam sentados ali, e eu disse, virei e olhei por todo lado, para ver se eles estavam ali em pé. And happened to be that just before it come up, I believe Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them to the lady with the little baby. E por acaso estavam. Isso pouco antes de eu subir. Eu creio que Billy Paul e eles tinham estado conversando, ou a esposa, ou alguns deles, com a dama, com o pequeno bebê. And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there. E a dama subiu para a plataforma, e o Espírito Santo revelou a coisa inteira, e curou o bebê ali. I walked away, and since then, I just don't get tired. E saí daí, e desde então eu simplesmente não fico cansado. It don't bother me. I just go right on and on. Está vendo? Não me incomoda. E eu somente continuo adiante e adiante. Now I'm looking for something to happen to start that third pull in the march. Agora eu estou esperando algo acontecer para pôr essa terceira puxada em marcha. Está vendo? And maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that. I don't know. E pode ser o culto de cura do próximo domingo de manhã, que possivelmente produza isso. Eu não sei. I think for us to do would be tell your people, get the sick people. Eu penso que o que deveríamos fazer seria comunicar para a sua gente, trazer as pessoas enfermas. Now for a healing service, we got to concentrate on sick people. Agora, para um culto de cura, nós temos de nos consagrar pelas pessoas enfermas. Get your sick people and get them here early next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it. Traga a sua gente enferma e traga-as aqui cedo no próximo domingo de manhã. Digamos por volta das 8 ou 8:30, e nós lhes deixaremos que lhes deem um cartão de oração enquanto eles entram pela porta, seja como for que eles façam. And then we'll have a prayer line and pray for the sick, and you see what the Holy Spirit will do. E então nós teremos uma fila de oração, e oraremos pelos enfermos, e somente veremos o que o Espírito Santo fará. I believe He'll do wonders if we'll just believe. Amen. Eu creio que Ele fará maravilhas, se nós somente crermos nele. But we got to believe Him for that now with all of our heart.
Porém, nós temos de crer nele para isso agora, de todo o nosso coração. And I think that the great hour has arrived that when God, in so much as we're speaking this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot. E eu penso que a grande hora tem chegado, que quando Deus, pelo tanto quanto nós estivemos falando hoje de manhã, tem nos mostrado tanto e nos trazido até a um certo, somente até um ponto. Just to push over that little hill, and that's all you need. And then away it goes. Somente para empurrar sobre essa pequena colina. E isso é tudo o que nós necessitamos. Então vai embora. Estão vendo? Going just like it was, the same thing with the discernment, same thing by the prophetic to watch. A ir exatamente como estava. A mesma coisa com o discernimento. A mesma coisa pelo profético, para vigiar. I stand in Calgary. I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina. Eu me encontrava em Calgary. Me perdoe. Era a cidade da rainha em Regina. And Ern Baxter was standing there, and a bunch of us. E Ern Baxter encontrava-se aí. E um grupo de nós. And the Lord told me right there on the platform that'll come to pass, you'll know the very secret of their heart. And that's right. E o Senhor tinha me dito aqui mesmo na plataforma. Acontecerá que você saberá o próprio segredo dos seus corações. And I never thought of that in that manner. E eu nunca pensei nisso dessa maneira. I walked up the platform that night with Ern and started praying for the sick. Eu subi para a plataforma aquela noite com Ern e simplesmente comecei a orar pelos enfermos. And here come a man along who just laid out his entire life. E aqui veio um homem para a frente, somente mostrou a sua vida inteira. First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service. A primeira vez que isto já aconteceu, exatamente dessa maneira. No momento, em um culto de cura. And then I looked out over the audience, and here it began to come down over the audience. You think? E então eu olhei sobre a audiência, e ali isso começou a descer sobre a audiência e coisas assim. Oh, when we reached the other side, Quando nós alcançarmos o outro lado, a half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's lives. a metade ainda nem tem sido contada das coisas, de sair e ver coisas na vida das pessoas. I don't say nothing about it, just let it alone, see? Unless I'm really compelled to say something. Eu não digo nada acerca disso. Somente não interfiro, está vendo? A não ser que eu seja realmente compelido a dizer alguma coisa. And I look for this next to start like that. E agora eu espero esta próxima começar dessa maneira. See, God in His own way, His own sovereign time to begin it. Está vendo? Deus, em sua própria maneira, seu próprio tempo soberano, começar. And it'll be another thing that'll be way beyond any of these other people. E isso será outra coisa que estará muito além de qualquer destas outras pessoas. Está vendo? And I'm looking for that to happen. E eu estou esperando isso acontecer. And maybe I thought if I had a little healing service maybe next Sunday. E talvez, eu pensei, se eu tivesse um pequeno culto de cura, talvez no domingo próximo, And then the following Sunday I'll probably be away with the kids and them because they got to go back and go to school. então no domingo seguinte eu provavelmente estarei longe com as crianças e eles, porque eles têm de regressar e ir para a escola. And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there. E então, no domingo próximo, eu naturalmente estarei em Chicago, na reunião aí. And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona, where the kids get back to school. E então volto na segunda-feira seguinte para partir na terça-feira para Arizona, para as crianças regressarem à escola. Well, what'd you find, Pastor? Bem, o que você achou, pastor? Well, I've discovered something very strange. Good, that's very fine. Now, we want to hear about it. Bom, isso é muito bom.
Agora nós queremos ouvir acerca disso. So now the Lord bless you all real good, and I hope to see you here next Sunday and Wednesday night. Portanto, agora o Senhor abençoe a todos muito mesmo. E eu espero lhes ver aqui no domingo próximo e quarta-feira à noite. And listen, don't forget, these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Cornell, and all those little brethren who are struggling hard. Amen. E ouçam, não se esqueçam destas pequenas igrejas, como a do irmão Ruddle e a do irmão Jackson, a do irmão Parnell e todos aqueles irmãozinhos que estão lutando com afinco lá fora. Estão vendo? And they feel like that we are their sister church, you see. E eles sentem que nós somos a sua igreja irmã aqui. Vocês estão vendo? We're kind of like a little mother group to them. Nós somos como que um grupinho mãe para eles. That's where they were born out of here, pastors and so forth. É aí onde eles nasceram, daqui, pastores e assim por diante. This little fellow back here, brother, I met him the other night over there, Alan. Little brother Alan. E este pequeno companheiro aqui atrás, irmão, eu lhe conheci outra noite lá, Allen, o irmãozinho Allen. I hope Brother Collins here will get on with Brother Alan. If he doesn't know him, Eu espero o irmão Collins aqui se encontrar com o irmão Allen, se ele não o conhece. they're both Methodist ministers, and has seen truth of word. Eles são ambos ministros metodistas e têm visto a verdade da palavra. Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church, Que a organização da igreja metodista, que é um bom grupo de pessoas nessa igreja metodista, you never think they're not, they are. vocês nunca pensem que eles não são. Eles são. There's a fine bunch of people in that Catholic Church. Eles são um grupo bom de pessoas nessa igreja católica. There's a fine bunch in the Presbyterian Church and all those places there. Eles são um grupo bom na igreja presbiteriana e todos esses lugares aí. It's men and women that are waiting to see that light flash over their path. São homens e mulheres que estão esperando ver essa luz lampejar sobre o caminho deles. You just keep flashing the light in humility, sweetness. Você somente continue lampejando a luz em humildade, doçura. Let's all grow closer to God by humbling ourselves. Yes. Cresçamos mais perto de Deus, humilhando-nos. Estão vendo? Don't forget, this tabernacle will lose its strength. Não se esqueçam, este tabernáculo perderá a sua força. Remember that this is the target where Satan's got every gun in hell trained on. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks. Ele fará uma pessoa fazer alguma coisa que é contrária ao que a outra pensa. He's doing that. He's up to it. That's his business. Ele está fazendo isso. Ele está ocupado nisso. O negócio dele é esse. If he can get somebody to say something, somebody to talk about another, Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, say, well, listen, did you know so-and-so did? dizer, bem, ouça, você sabe o que o fulano fez? Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it. Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso. De modo algum. Isso é o diabo. Está vendo? É Satanás. Não creia nisso. If there's anything that somebody's done wrong, pray for them. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. Don't pray in a selfish way. Say, I know it's my duty. I don't got to pray for that brother. E não ore de maneira egoísta, que diz, eu sei que é o meu dever, eu tenho de orar por esse irmão. You take it to your heart, really down for that sister. Leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã. And this talk and be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
E simplesmente fale e seja bem dócil. E antes de mais nada, você os encontra exatamente de volta no culto novamente. Está vendo? Because after all, we're headed towards the setting of the sun. Porque, afinal de contas, nós estamos rumando para o pôr do sol. The Lord Jesus will be coming one of these days. O Senhor Jesus estará vindo um dia destes. And I think it'll be so sudden and so sweet. There'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place. E sabe, eu penso que isto será tão repentino e tão dócil que haverá 1/100º de 100% do mundo inteiro nunca saberá quando aquele rapto acontecer. It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it. See? Somente se irá tão quietamente que ninguém saberia de nada acerca disso, está vendo? And there'll be, of course, the little groups will say, well, now, so-and-so. E haverá, naturalmente, os grupinhos dirão, bem, agora, fulano. Oh, they say this fanatic bunch over there, so a group left from over there, and that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see? Oh, dizem que há um grupo fanático lá, que disseram que um grupo sai de lá e eles... Isso não é assim. Eles simplesmente saíram para algum lugar. Nós temos tido esse fanatismo, está vendo? Well, they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there's so many of them members that's missing. Bem, dizem que aquele pequeno tabernáculo, num lugar chamado Jeffersonville, havia tantos dos membros que estão desaparecidos. See, they just play that up. Está vendo? Simplesmente ostentam isso até o fim. Just say, oh, there's nothing to that, you see? Like that, it'll be past and they won't know it. Dirão, oh, isso não tem nenhuma importância. Você está vendo? Dessa maneira, e passará e eles não saberão. Across the nation will come. Those who are dead in Christ will rise first. Através da nação virão. Aqueles que morreram em Cristo se levantarão primeiro. The rapture will take place, the church will be taken home, O rapto acontecerá, a igreja será levada ao lar. and then the tribulation will set in, and oh my, we don't want to be here during that time. E então a tribulação se estabelecerá, e oh, que coisa! Nós não queremos estar aqui durante esse tempo. I don't want to be here in the tribulation. Eu não quero estar aqui na tribulação. No. God forbid that any of us would ever be here during that time. Não. Deus não permita que nenhum de nós jamais esteja aqui durante esse tempo. Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still. Porque aquele que é sujo ainda é sujo. Aquele que é santo ainda é santo. Aquele que é justo ainda é justo. There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out, and those who turned it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile. Não há. O cordeiro tinha saído com o seu livro da redenção, e a noiva tem sido tirada. Aqueles que rejeitaram isso têm que passar por um período de tribulação, ambos judeus e gentios. What a time of tribulation. I don't want that. Que tempo de tribulação! Eu não quero isso. Lord, sanctify me now. Senhor, santifica-me agora. That's good Nazarene doctrine. Isn't it? Essa é uma boa doutrina nazarena, não é? And it's truth, too. Yeah, truth. That's right. E é verdade também. É verdade. É isso mesmo. Fill me now with your Holy Spirit, Lord. Enche-me agora com o teu Espírito Santo, Senhor. Take all the world out of me now, Lord. Don't let it happen. Tira todo o mundo de mim agora, Senhor. Não quero nenhuma... As the old colored brother said, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble. Assim como o velho irmão de cor disse, Senhor, eu tenho a minha passagem em minha mão. Ela já está picotada. Quando eu descer para o rio, naquela manhã, eu não quero nenhuma dificuldade. So that's about right. I don't want no trouble. Portanto, é mais ou menos isso.
Eu não quero nenhuma dificuldade. Hold your ticket in your hand because we're going over. Mantenha a sua passagem na sua mão, porque nós vamos passar para o outro lado. Just think of it. The great time of redemption is at hand. Somente pense nisso. O grande tempo de redenção está próximo. And now another thing. E agora, outra coisa. Brother, what's his name up here at Utica? Irmão, qual é o nome dele aqui em Utica? I think Brother Graham and another brother there that's pastoring there, Brother Shanks or something like that, or Saint. Eu penso que irmão Graham e um outro irmão aqui que está pastoreando ali. Um tal de irmão Shanks ou algo assim, ou Sink. Brother Snelling's the pastor altogether. O irmão Snelling é o pastor e conseguiu o edifício. Brother Snelling's the pastor up at Utica now. O irmão Snelling é o pastor em Utica agora. I think their prayer meeting is on Thursday night. Eu acho que a reunião de oração deles é na quinta-feira à noite. Now, you know, it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see? Agora, vocês sabem, seria muito agradável se nós fizéssemos uma visita aí na quinta-feira à noite e mostrássemos àqueles companheiros um pouco de companheirismo. Está vendo? And then when Brother Jackson, the times that he has his, if we just get a little group of us together and go. E então, quando o irmão Jackson, às vezes que ele tem a sua reunião, se nós somente reuníssemos um grupinho dos nossos e fôssemos. Just keep praying, keep digging. Just don't stop. Somente continue orando, continue cavando. Sim, não pare. Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there. Exatamente como quando Elias lhes falou, disse, cavem covas lá. When you get down, you hit an old tin can and say, I'm too tired. Throw it out away and keep digging. Quando você descer e ouvir uma velha lata de conserva dizer, eu estou cansada demais, jogue-a para fora do caminho e continue cavando. Está vendo? Just keep digging because we've got to dig. We just got to dig, that's all. Simplesmente continue cavando, porque nós temos de cavar. Nós simplesmente temos de cavar. E não há mais nada a fazer. Because if you expect to miss the tribulation, you better start digging. Porque se você espera escapar da tribulação, é melhor você começar a cavar. Now, for myself, I'm preaching to myself there. Agora, para mim mesmo, eu estou pregando para mim mesmo aí. I'm going to start digging deeper than I ever do. Eu vou começar a cavar mais profundo do que eu em qualquer ocasião cavei. Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now about everywhere over the world, I must go again. Porque eu tenho compreendido que, na nação e em volta do mundo, que este ministério vai de novo, assim como já é conhecido quase em todo lugar através do mundo. Eu devo ir de novo. I said to me, every morning I said, I want you to go with me when I leave. A minha esposa disse para mim, outra manhã eu disse, eu quero que você vá comigo quando eu partir. So I'm going to leave around January, the Lord willing. Eu vou partir por volta de janeiro, o Senhor permitindo. I want to take a complete world tour all the way around. Eu quero fazer uma excursão completa pelo mundo, em torno de todo o mundo. Come back and maybe have services in the United States sometime next summer. Regressar e talvez ter cultos nos Estados Unidos, em alguma ocasião no próximo verão. And she said, I'm too old to go. E ela disse, eu estou muito velha para ir. Well, I said, I went when about my last trip overseas was about 8 years ago, and I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago. I know more about it now. Bem, eu disse, eu fui quando a respeito da minha última viagem ao exterior, por volta de 8 anos atrás, e eu sinto que estou em melhor condição agora do que eu estava 8 anos atrás, quando eu fui então. Eu conheço mais acerca disso agora. And then we got on the subject, if the Lord said, I'm going to allot you 25 years. E então nós entramos no assunto. Se o Senhor dissesse,
eu vou lhe atribuir 25 anos. You're not going to get feeble. You'll be able to go. And I'm going to allot you 25 years on earth. Você não vai chegar a envelhecer, você poderá ir, eu vou lhe atribuir 25 anos sobre a terra. Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100? Você tomaria desde o nascimento até 25 anos, ou desde 25 até 50, 50 até 75, ou 75 até 100. Now, any man that's allowed at any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God. Agora, qualquer homem a quem foi atribuído algum tempo sobre a terra, certamente seria uma coisa muito irracional se ele não passasse esse tempo a serviço de Deus. I don't care what he does. Não me importa o que ele faça. Now, if you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age, that first 25. See? Agora, se você vai ser um conquistador de mulheres e assim por diante, seria melhor você tomar aquela idade jovem, aqueles primeiros 25, está vendo? If you're going to be a carpenter, a mechanic, or something, you better take the second 25. See? Se você vai ser um carpinteiro, um mecânico ou algo assim, seria melhor que você tomasse o segundo 25, está vendo? But I was thinking about what about me? What would I take? Então eu estava pensando acerca de, e eu? Onde tomarei? I'd take from 75 to 100. Eu tomaria os 75 até 100. I'd be smarter, wiser. I'd be more settled. I'd know more about what I'm doing. Eu seria mais inteligente, mais sábio. Eu estaria mais firmado. Eu saberia mais acerca do que eu estou fazendo. I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas. Eu estou 8 ou 10 anos mais velho do que a última vez que eu estive no exterior. I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it. See? I know how. Eu não salto para dentro como se eu estivesse matando cobras. Eu saberei mais acerca disso, está vendo? Eu sei mais. Is it like a coon dog fighting a coon? See? You know about how to take a hold of it. É exatamente como um cão de caça de mão pelada brigando com um mão pelada, está vendo? Você sabe a respeito de como apanhá-lo. Don't jump in there and scratch you up. Não salte aí dentro, arranha você. See? Know his tricks and watch him what he does. Conheça as suas artimanhas e observe o que ele faz. And we learn more about the enemy. E nós aprendemos mais acerca do inimigo. So we've got to find out all of his techniques and how he approaches and what he does. Learn his punches. Then you're trained to go in on him, you see. Portanto, nós temos que descobrir todas as suas técnicas, e como ele se aproxima, e o que ele faz, e aprender os seus socos. Então você está treinado para entrar nele, está vendo? So I believe now, I told the wife I believe I'm in better shape now than I was when I was 40 years old and went over. Portanto, eu creio agora, eu disse para a esposa, eu creio que eu estou em melhor forma agora do que eu estava quando eu tinha 40 anos de idade. And I'm 54. Está vendo? E eu tenho 54. Now I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would tarry that long, I'd be in better shape than I am now to go. See? E eu creio que se eu viver e ainda puder ir de um lado para outro como eu posso agora, quando eu tiver 100, se Jesus tardasse tanto assim, eu estaria em melhor forma então do que eu estou agora para ir. Está vendo? Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Porque você saberia mais a respeito. Você saberia mais a respeito do que fazer. E como lidar com isso. Como lidar com a situação. Take a lot of people now if you're going to get operated on. Tome uma porção de pessoas agora, se elas vão ser operadas. Say a new doctor just graduated the other day and just come out of medical school. He's never had an operation yet. Let him do it. Dizem que um médico novo que formou-se recentemente e acabou de sair da escola de medicina. Ele nem ainda fez uma operação. Deixe-o fazê-la. Oh, no, you say nothing to do it. Not that guy. No, sir. Yet, no, indeed. Oh, não! Você diria nada feito. Esse sujeito não. Não, senhor.
Ainda não de verdade. Don't want him putting a knife on me. Eu não quero que ele enfie nenhuma faca em mim. Well, I'd rather go down here and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do Bem, it. eu prefiro ir aqui e arranjar o fulano. Eu ouço dizer que ele tem feito muitas operações. Ele sabe fazê-las. That's the idea. Isso mesmo, está vendo? Esse é o objetivo. You think about this, but what about that soul? Você pensa nisso, porém, o que me diz dessa alma? I want somebody who knows where they're at. And knows the road who's traveling. Yes, indeed. Eu quero alguém que saiba onde eles estão e conheça a estrada, que a tenha percorrido. Sim, de fato. Lord bless you. All right, Brother Neville. Get up here now. God bless Brother Neville. Don't forget now. Next time. O Senhor lhes abençoe. Muito bem, irmão Neville. Suba aqui agora. E Deus abençoe o irmão Neville. Não se esqueçam agora, domingo próximo. I was just had a surprise in my heart for the thing because in myself I had recognized, I esteemed the ministry of my many brethren. Outside of there, before Brother Branham come, I said, I don't know if he'll minister tonight. I was talking to Dr. Lee Vale here, and I said, I was in the meeting at Middletown, Ohio, and you were the one that talked through the day. And I said, I deeply appreciated the meeting, along with the teaching that Brother Vale did over there in conjunction with the meeting at Middletown. Yes. And I said, I esteem the servants of God, and one of us, I said, whoever preaches, it always does the other one good because the ministry is all inspired by the same Spirit. Amen. And there isn't any selfishness or ambitiousness in me. And I delight to welcome the ministers of God, especially who are cooperating together with this and in it together with us. I delight to hear from them. Amém. Amen. So I asked Dr. Lee Vale, I said, would you minister if Brother Branham does? Now, Brother Branham didn't, he might have known this. No, he didn't say anything about it. Amém. Não, não sabia. Ou eu nem mesmo teria palestrado tanto tempo. So I asked Brother Vale tonight if he would minister for us in case that Brother Branham didn't, because he's associated with him in the meetings, and he knows about the way, this way, and we're glad to have Brother Vale. I appreciate him and respect him as well as I do any of the other ministers, and like I do all the others, and so if he will come tonight and speak for us, I'd be delighted to have him to do it. God bless, and let's pray for Brother Vale. Some of you have never heard him, and I trust that you'll pray for him. I apologize to the audience. I didn't know it was sitting there that this was fixed up. God bless you, Brother Dale. Sim. Eu não deveria ter tomado todo o tempo dele. Eu peço desculpas para a audiência. Eu não sabia, sentado aí, que ele... Isto estava arranjado. Deus lhe abençoe, irmão Vale. It wasn't fixed up. He said it didn't come. Good, that's fine. I can hear him myself. Brother Vale spoke many times ahead of me in the meetings and so forth. Bom, está bem. Eu tenho a oportunidade de ouvi-lo eu mesmo. O irmão Vale tem falado muitas vezes antes de mim, nas reuniões, e assim por diante. He managed the meetings for a long time and fine, brother, done a swell job. Ele dirigiu as reuniões por um longo tempo e um bom irmão. Fez um trabalho excelente. And I'm sure this audience is always glad to hear Brother Vale when he speaks. Lord bless Brother Vale. E eu estou seguro que esta audiência está sempre feliz em ouvir o irmão Vale quando ele fala. O Senhor abençoe o irmão Vale. So much was said, I couldn't say nothing to make it any better. Tanto foi dito que eu não poderia dizer nada para torná-lo melhor. And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this message. Amen. After this morning. Eu verdadeiramente creio que foi o Senhor que preparou para o irmão Vale para trazer esta mensagem após esta manhã. Yes, so do I. You see, it has to work that way. Porque, você está vendo, tem de operar dessa maneira. We accept
said from God. Nós aceitamos isso de Deus. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down there also, what he said. O que há tantas coisas que ele estava dizendo. Eu tinha 20 sermões anotados aqui, agora mesmo, o que ele disse. I was thinking here of one little illustration to back up what he said. Eu estava pensando aqui sobre uma pequena ilustração para apoiar o que ele disse. Now, we look at this watch to find out what time it is. Agora nós olhamos para este relógio para verificar que horas são. Unless there's every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time. Amen. Is that right? A não ser que cada instrumento nesse relógio esteja coordenado um com o outro, nós nunca saberemos a hora certa. Está certo? And that takes all of us, all together. If we want to see the third pull really do something for God. E isso requer todos nós, todos juntos. Se nós queremos ver a terceira puxada realmente fazendo algo por Deus. Coordination with every one of us together to humble ourselves before God and confess our wrongs and pray and believe God for these things. E coordenação com cada um de nós juntos, para nos humilharmos diante de Deus e confessarmos os nossos erros, e orarmos e crermos em Deus por estas coisas. I truly believe that what Brother Vail said is the truth, that God will never put His Spirit in an unholy, unrighteous, disobedient temple. Eu verdadeiramente creio que o o irmão Vail disse é a verdade, que Deus nunca colocará o seu espírito em um templo profano, iníquo e desobediente. Não. It's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that He might work His pure Holy Spirit through us to bring these things to pass. Do modo de purificação de nossos corações de todo engano e iniquidade, para que nós sejamos puros diante de Deus, para que Ele opere o seu puro Espírito Santo através de nós, para levar estas coisas a acontecerem. I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Vail has said. Eu penso que quando você for para casa hoje à noite, se você ler aquele pequeno livro de Judas, você aprenderá muito mesmo do que o irmão Vail disse agora. He said, I earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints. E ele disse, eu seriamente batalho pela fé que uma vez foi dada aos santos. They got away from it. Eles se distanciaram disso. How a man of corrupt mind and so forth had come in and beguile them away from the real things of God. Como o homem de mente corrupta, e assim por diante, tinha entrado e os enganado em direção oposta das coisas verdadeiras de Deus. And God can only operate as we let Him operate. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is. E há tantas coisas maravilhosas que eu dizendo, sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Amen. They don't really know what goes with it. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. The way up is down. Always. O caminho para cima é para baixo, sempre. If you want power, see how humble you can get. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big lot of noise. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Because you have been able to conquer yourself and
commit yourself to Christ, you see, to humble yourself before Him. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. That's really power. Isso é verdadeiramente poder. You show me a church that's humble, real humble, not arrogant. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância. A church just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen. That's right. Somente uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us. É isso mesmo. Isso é o que se necessita. Humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Don't have to make a lot of noise. Não tem que se fazer muito barulho. Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went on. Algumas vezes, como o fazendeiro dizia, ele saía ao campo com o seu carroção e toda vez que dava um solavanco, fazia muito barulho e prosseguia adiante. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho porque estava carregado de boas coisas. Assim que eu penso que é mais ou menos assim. Está vendo? Que nós nos enchamos com as boas coisas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. Assim que ele se referiu tanto a 1 Coríntios 13 ali. E como que, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e tenha todas estas coisas, e não tenha caridade, não é nada. De nada me aproveita. Nós queremos fazer isso. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está vendo? É você indo ao céu. Isto não é se eu vou ou ele vai. É você indo. Está vendo? E você primeiro. E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. Quando você toma uma pessoa com o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é arrogante bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. Eu estava conversando com um homem o outro dia que está acabando de organizar uma igreja no... Saiu de uma organização que havia e, bem, é o irmão Bozé. E aquela igreja onde eles tinham tido essa grande igreja aí por tanto tempo e o Senhor estava abençoando. Então as pessoas chegaram a um ponto
que elas quiseram se polir como o restante delas e quiseram lançá-la em uma organização. And when they did, those humble Christians in there did not want that. E quando eles fizeram, somente aqueles cristãos humildes ali dentro não queriam isso. All their life had been taught against it, so they walked away from it. Toda a vida deles, eles tinham sido ensinados contra isso, de forma que eles saíram dela. Now they've got a group and the Lord has blessed them until they're coming up into a big place now again. Agora eles têm um grupo e o Senhor lhes tem abençoado até que eles estão entrando para o interior de um grande lugar agora novamente. For a church now that puts up about 4,000 or 5,000 people, and they're starting over. Para uma igreja agora que acomoda cerca de 4 ou 5 mil pessoas, e eles estão começando de novo. And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day. E eles vieram a mim e disseram, Irmão Branham, sentado exatamente no escritório ali, o escritório da igreja, outro dia. And he said, one of the leaders of the class and them said, what must we do? E ele disse, um dos líderes, o irmão Carlson e eles, disseram, o que nós devemos fazer? I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life. Eu disse, encontrem um homem para ser o pastor que não tenha nenhuma reputação em toda denominação, que é simplesmente um irmão realmente bom, genuíno. God will take care of the rest of it. Deus cuidará do restante. Está vendo? I said, a good pastor that will just feed the sheep and be humble and think God will do the rest. Eu disse, um bom pastor que somente alimentará a ovelha e será humilde e coisas assim. Deus fará o restante. Not some big know-it-alls coming and go put this in order and this has to be this way, cutting things right. Se você, não algum grande sabichão entrando, que vai pôr isto em ordem, e isto tem que ser desta maneira, e cortando em volta das coisas. I said, it'll never work. You just got to do it. Eu disse, isso nunca funcionará. Você simplesmente tem que... That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it. Isso mesmo. Cada peça na igreja deve trabalhar juntamente, e você deve sustentar a sua parte. So we see what time we're living. De forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. We may be closer than we think we are. Pode ser que estejamos mais perto do que nós pensamos estar. Now we appreciate Brother Vail, don't we? Agora nós prezamos o irmão Vail, não prezamos? The Lord bless you, Brother Vail. Thank you. O Senhor lhe abençoe, irmão Vail. Obrigado. And we thank the Lord for bringing this great message to us tonight. E nós agradecemos ao Senhor por trazer esta grande mensagem para nós hoje à noite. And I got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream. E eu recebi um bilhete, poucos minutos atrás. Uma das irmãs tinha algo que ela desejava contar em um sonho. If you just write it out to me, sister, they give her some dreams that has been absolutely true. Se você somente escrevesse isto por extenso para mim, irmã, Ele deu a ela alguns sonhos que foram absolutamente verdadeiros. We don't accept all dreams, no. Nós não aceitamos todos os sonhos. Não, não. But when they're of God, we want to know it. It's God talking to us. Mas quando eles são de Deus, nós queremos saber o que Deus está falando conosco. Like everything speaks a tongue, we don't believe it. Como tudo que fala em línguas, nós não cremos. But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it. Porém, quando há uma interpretação que vem, a qual nos diz algo que vai acontecer, que nós o vemos acontecer, então nós agradecemos ao Senhor por isso, está vendo? See, we want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord. Nós desejamos manter isso funcionando bem, docemente e em ordem do Senhor. So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little, some little hand or some little part of the winding stem, whatever it may be. Assim que somente lembre-se, essa sua parte talvez seja a mola mestra,
ou talvez seja um pequeno ponteiro, ou alguma partezinha, ou a coroa externa, seja o que for. It may be the hands on the face of the clock that tells the time. Ou talvez seja o ponteiro no mostrador do relógio, que diz as horas. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass. Mas o que quer que seja, requer todos nós trabalhando juntos em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo para levar isso a acontecer. Just think, if gift is so great, what we call power, Somente pense, se dons são tão grandes, o que nós chamamos poder. and Paul said, though I have faith that I can move a mountain and have not charity, I am nothing. E Paulo disse, ainda que eu tivesse fé que eu pudesse mover uma montanha, e não tivesse caridade, eu nada sou. Think of that. Pense nisso. And though you say, well, though I understand, I wish I know the Bible, E ainda que nós digamos, bem, ainda que eu entendesse, quem me dera conhecer a Bíblia. and though I understand all the mysteries of God, see, and still though I could do it and have not charity, I'm nothing. Ainda que eu entendesse todos os mistérios de Deus, está vendo? E ainda que, todavia, eu pudesse entender e não tivesse caridade, eu nada sou. See? I haven't got nowhere yet, see. Ainda eu não cheguei em parte nenhuma, está vendo? The main thing is love God and humble yourself with it. A coisa importante é amar a Deus e se humilhar com isso. Now surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at. Agora, certamente, depois de todos estes anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Don't let no malice come in. Não permita nenhuma malícia entrar. No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. See? Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? You be sweet and kind. Você seja dócil e bondoso. Remember, God loved you when you were in sin. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong. See? E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Just pray for them and love one another. Somente orem por eles e amem um ao outro. Above everything, love God and love one another, Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. and be humble with God and around one another, and God will bless us and toward them what He will do. E seja humilde com Deus e perto um do outro, e Deus abençoará isso, e é difícil dizer o que Ele fará. Usually when church begins to get in numbers and get to getting a little bigger or something like that, then they get away from that real thing, the real thing. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior, ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa. You know what brought these things to pass? Vocês sabem o que levou estas coisas a acontecerem? When I first started and the Lord appeared to me down the river and told me that, Quando eu antes comecei e o Senhor apareceu para mim no rio e me disse isso, and Brother Bale saw that, I believe, in the paper in Canada many years ago. e o irmão Vail viu isso, eu creio, em um jornal no Canadá, muitos anos atrás. Where that angel of the Lord appeared on the river down there. It was on Associated Press. Mystic Light over a local minister a while back down. Aonde aquele anjo do Senhor apareceu sobre o rio lá embaixo. Isso estava na Associated Press. Luz mística sobre ministro local enquanto batizava. And you know what did that? E vocês sabem o que fez isso? When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people, Quando nós tínhamos a reunião de tenda bem do outro lado da rua,
uma tenda que tinha lugar para sentar cerca de 2.500 pessoas. Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here." Ministros vinham de todo lugar e diziam, irmão, venha aqui um minuto. Not just a boy, or just a kid. Eu era apenas um rapaz, apenas um moço novo. And he said, "How do you keep those people in one accord?" E eles diziam, como você mantém essas pessoas em um acordo? They love one another till I've never seen people love one another. Eles amam um ao outro até que eu não tenho visto pessoas amarem uma a outra. That's the Lord. Isso é o Senhor. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. É sobre isso que esta igreja foi estabelecida. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. I've seen them even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well. Eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para com o outro, saindo de um lugar e choram como bebês, por separarem-se um do outro. Eles amam um ao outro tanto assim. And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears. Eu podia ir à casa deles para fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta e manchada com lágrimas. Come in at night time where fathers and mothers was gathered together, and their little children around on the floor, kneeling around. Chegava à noite, aonde pais e mães estavam reunidos, e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta. And fathers and mothers on their knees crying and praying. E pais e mães sobre os seus joelhos, chorando e orando. And I'd stand at the door and wait and wait and wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Waiting for them, see? Eu ficava em pé na porta e esperava e esperava e esperava. E eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar, eu mesmo, esperando por eles, está vendo? And they love one another. They love one another. E isso acontecia. E eles amavam um ao outro. Eles amavam um ao outro. We used to stand and sing that old song. Nós costumávamos ficar em pé e cantar aquela velha canção. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Bendito seja o laço que une os nossos corações em amor cristão. The fellowship of kindred mind is like to that above. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. When we asunder part, it gives us inward pain. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo. But we shall still be joined in heart and hope to meet again. Mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves marked tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again. Eu digo isto com grande alegria em meu coração, para Cristo. Muitos deles estão dormindo por perto nestas sepulturas marcadas hoje à noite, esperando por aquela grande ressurreição, aonde nós nos encontraremos novamente. Let not that spirit ever depart from this place. Nunca permita esse espírito se afastar deste lugar. If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the Spirit of God is grieved away. Se isso alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bem ele traga a palavra de Deus. O Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Está vendo? When we can have all things in fellowship in common, love one another, then God will work with us. Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, e amar um ao outro, então Deus operará conosco. And we're keeping time that the people come by and say, E nós estamos marcando a hora em que as pessoas se aproximarão e dirão: if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch them. se você deseja ver uma igreja que é realmente humilde, uma igreja que realmente ama a Deus, visite aquele tabernáculo ali uma vez e observe. Look at the care they have for one another, the respect. Veja o zelo
que eles têm um pelo outro, o respeito. When the gospel's being preached, how reverent, how everything just in order. Quando o Evangelho está sendo pregado, quão reverentes, como tudo está bem em ordem. Then they can look and see what time we're living. Sim, então eles podem olhar e ver que horas nós estamos vivendo. You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place. Vocês verão o Espírito de Deus se movendo entre vocês. Grandes sinais e maravilhas e coisas estarão acontecendo. If the things working together is telling the time. Se as coisas estão trabalhando juntas, está dizendo a hora. But if it isn't working, then time is stopped. It won't tell the time no more. Porém, se não está trabalhando, então a hora é parada. Não dirá mais a hora. So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God. Assim que se nós desejamos saber que horas nós estamos vivendo, somente comecem todos trabalhando juntos no Evangelho, amando um ao outro, amando a Deus. And the hands itself will tell the time what we're in. Amen. E os próprios ponteiros dirão a hora em que nós estamos vivendo. Do you believe that? Vocês creem nisso? Good. Amen. The Lord bless you real richly. Certamente. Amém. O Senhor lhes abençoe muito ricamente. Don't forget now. Get around this week. Não se esqueçam agora. Andem por aí esta semana. And if you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes. E se vocês conhecem algumas boas pessoas enfermas que estão chegando, digam-lhes, quando elas vierem, Say, dear, I want to ask you, we're having prayer for the sick Sunday morning over at the tabernacle. digam, precioso, eu quero lhe perguntar, nós vamos ter oração pelos enfermos domingo de manhã lá no tabernáculo, And you've been sick for a while. Now, e você tem estado enfermo faz um tempo, agora eu desejo, well, I want to go. I've always wanted to go. bem, eu quero ir, eu sempre quis ir. Now, I just heard a message Sunday night from a brother there that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed. Agora eu acabei de ouvir uma mensagem domingo à noite de um irmão ali, que como nós devemos confessar as nossas faltas um ao outro, e orarmos um pelo outro, para que nós sejamos curados. James 5:14, 13, 14, 15. See, that we must confess our faults one to another before we even come for healing. Yeah. Tiago 5,14, 13, 14 e 15, está vendo? Que nós devemos confessar as nossas faltas um ao outro, antes de nós até mesmo virmos buscar a cura. Sim. Confess our faults one to another and pray one for the other. Confessar as nossas faltas um ao outro e orar um pelo outro. See that? This is exactly what he's talking about tonight. Está vendo? Está vendo? É exatamente disso que ele estava falando hoje à noite. Brings back the Beatitudes in with Mark 16. Traz de volta as bem-aventuranças com Marcos 16. Blend that together, you got it. Then healings take place. Traga isso junto, vocês têm isso. Então a cura acontece. Look at Jesus. Nothing but one bundle of love. Olhe para Jesus, simplesmente cheio de amor. See, he was God manifested. Está vendo? Ele era Deus manifestado. God expressed himself through it. No wonder miracles and things happen. Ele, Deus, expressou-se através dele. Não é de admirar que milagres e coisas aconteceram. His humble life and consecrated life to come from being God to be a man here on earth to express God to himself. A sua vida humilde e vida consagrada. Vir de ser Deus para ser um homem aqui sobre a terra, para expressar Deus através de si mesmo. That's what made him what he was. É isso que o tornou o que ele era. I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself. Eu sempre tenho dito, o que tornou Jesus Deus para mim foi a maneira que ele humilhou a si mesmo. He was so great, and yet he's so small. See, that's right. Ele era tão grande e ainda pôde ser tão pequeno. Está vendo? É isso mesmo. The Lord bless you real good. O Senhor lhe abençoe muito mesmo. Now, let's stand up and for the dismissal. Agora vamos ficar em pé e para a despedida. Let's just
try that and you might not know it, sister. That blessed be the tithe. But Vamos somente tentar aquele... Você talvez não o conheça, irmã. Aquele bendito o laço que une. let's sing that one time, will you? You give us your part. Vamos cantar esse uma vez, fazendo o favor. Dê-nos o acorde. Bendito seja o laço que une. Os nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Now while we sing this last verse, let's take one another's hands. So we have thunder bars and just say, God bless you, brother, sister. I'm so glad to be here with you. Agora, enquanto nós cantamos este último verso, vamos tomar as mãos uns dos outros, quando nos separamos em diferentes direções. E somente diga, Deus lhe abençoe, irmão, irmã. Eu estou tão feliz de estar aqui com você hoje à noite. See something like that and turn back around and Está vendo? Alguma coisa assim. Então vire-se para trás, então. now let's sing it. Agora vamos cantá-lo. And when we are done, Quando em diferentes direções, Deus lhe abençoe, irmão Neville. Isso nos dá dor no íntimo. Mas ainda estaremos ligados no coração. E esperamos nos encontrar novamente. how we love the Lord, amen. Don't we? Como nós amamos o Senhor Jesus, não amamos? Como Till we até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo. Até nos encontrarmos novamente. close your eyes and sing that in the Spirit now. Vamos fechar os nossos olhos e somente cantar isso no Espírito agora. Till we Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos. Deus seja contigo, até nos encontrarmos novamente. now lift our heads bowed. Agora, enquanto as nossas cabeças estão inclinadas, We're just children, God's children. Let's hum it. nós somos somente filhos, filhos de Deus. Vamos sussurrá-lo. Oh, how that brings the Spirit of God. Oh, como isso traz o Espírito de Deus aqui. Could you imagine the early days when they sat on slabs of rock? Você poderia imaginar os dias primitivos quando eles se assentavam nas lajes de rocha? God be with you till we Deus seja contigo, até nos encontrarmos with novamente. our heads bowed. I'm going to ask the brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen. Com as nossas cabeças inclinadas, eu vou perguntar se o irmão Allen lá atrás, um irmão novo entre nós, se ele quer fazer o favor de nos despedir em uma palavra de oração. Irmão Allen.